Capítulo 11. Razoável ou racional? Buscar ser mais razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional. Você não é uma planilha, você é uma pessoa com emoções e dúvidas. Levei um tempo para entender isso, mas depois que a ficha caiu, percebi que esse é um dos aspectos mais importantes quando se trata de finanças. Essa conclusão aponta para uma coisa que costuma passar despercebida. Não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras. Procure ser bastante razoável. Ser razoável é mais realista e as chances de você se manter razoável ao longo do tempo são maiores, que é o fator mais importante ao administrar o seu dinheiro. Para ilustrar o que quero dizer, permita-me contar uma história de um sujeito que tentou curar a sífilis usando a malária. Julius Wagner Gerrig foi um psiquiatra do século XIX, com duas habilidades singulares. Ele era muito bom em identificar padrões, e além disso, ele via como ousadia, o que outros costumavam enxergar como loucura. Sua especialidade eram pacientes com neurosífilis. Na época, um diagnóstico fatal, sem tratamento. O médico começou a notar um padrão. Os pacientes com a sífilis tendiam a se recuperar caso tivessem um infortúnio adicional de ter febres prolongadas, provocadas por alguma outra doença. Wagner presumiu que aquilo se devia a uma coisa da qual os médicos já desconfiavam havia alguns séculos, mas que ainda não compreendia tão bem, que a febre desempenhava um papel no combate às infecções. Portanto, ele tirou a conclusão lógica. No início do século XX, Wagner começou a injetar em pacientes com cepas menos agressivas de febre tifoide, malária e varíola, para desencadear febres altas, o suficiente para matar a sífilis. Sim, isso era bastante perigoso. Não é só uma impressão sua. Alguns dos pacientes morreram devido a esse tratamento. Por fim, ele optou por uma versão branda da malária, uma vez que ela podia ser combatida com a administração de quinino após alguns dias terríveis de febre. Após uma sequência trágica de tentativa e erro, seu experimento deu resultado. Wagner relatou que 6 em cada 10 pacientes com sífilis tratados com a malarioterapia se recuperaram, em comparação a cerca de 3 em 10 pacientes não tratados. Ele ganhou o Nobel de Medicina em 1927. A instituição sueca disse, abre aspas, a empreitada que ocupou Wagner ao longo de toda a sua vida profissional foi o esforço por curar doenças mentais por meio da indução de febre. Fecha aspas. A penicilina acabou tornando a malarioterapia obsoleta. Ainda bem. No entanto, Wagner é um dos únicos médicos na história que não apenas constatou o papel desempenhado pela febre no combate à infecção, como também a prescreveu como uma forma de tratamento. A febre era tanto temida quanto misteriosa. Os antigos romanos adoravam a deusa Febres, que protegia as pessoas das febres. Havia o hábito de deixar amuletos para ela nos seus templos, na esperança de evitar a próxima rodada de calafrios. Wagner, porém, estava no caminho certo. A febre não é um incômodo acidental. Ela desempenha um papel importante no caminho do corpo, rumo à recuperação. Hoje temos evidências melhores e mais bem embasadas, cientificamente, da utilidade da febre no combate a infecções. Foi provado que um aumento de 0,5% na temperatura corporal diminui a taxa de replicação de alguns vírus por um fator de 200. Vários pesquisadores identificaram um resultado melhor entre os pacientes que apresentavam febre. Escreve um artigo no National Institutes of Health. O Seattle Children's Hospital tem uma seção no seu site dedicada a orientar pais e mães que podem entrar em pânico ao menor sinal de aumento na temperatura dos filhos. Abre aspas. As febres ativam o sistema imunológico do corpo. Elas ajudam o corpo a combater infecções. Febres normais, entre 37,5 e 40 graus Celsius, são boas para crianças que estão doentes. Fecha aspas. Mas é aí que a ciência termina e a realidade assume. A febre é quase universalmente vista como uma coisa ruim. Ela é tratada com medicamentos como paracetamol para baixarem com a mesma rapidez com que aparecem, apesar de ser um mecanismo de defesa com milhões de anos de evolução. Nenhum pai, nenhum paciente, poucos médicos e com certeza nenhuma empresa farmacêutica enxerga a febre como algo diferente de um incômodo que precisa ser eliminado. Essas visões não correspondem ao conhecimento científico. Um estudo foi contundente. Abre aspas. O tratamento da febre é comum no ambiente da UTI
e provavelmente está relacionado ao dogma padrão, não a prática baseada em evidências. Fecha aspas. Howard Markel, diretor do Center for the History of Medicine da Universidade de Michigan, fez o seguinte comentário sobre a fobia que se tem sobre a febre. Essa é uma prática cultural que se espalhou com a mesma amplitude que as doenças infecciosas por trás dela. Por que isto acontece? Se a febre é benéfica, por que a combatemos? Acho que a resposta é simples, porque a febre dói e as pessoas não querem sentir dor. É isso. O objetivo de um médico não é apenas curar doenças, é curar doenças dentro dos limites do que é razoável e tolerável para o paciente. A febre pode ter seus benefícios secundários no combate às infecções, mas provoca dor. E eu vou ao médico para parar de sentir dor. Não me importo com estudos duplos cegos quando estou tendo calafrios mesmo debaixo do cobertor. Se existe um comprimido capaz de fazer a febre parar, eu quero tomá-lo naquele instante. Pode ser racional querer ter a febre se você está com uma infecção, mas não é razoável. Essa filosofia, almejar ser razoável em vez de racional, deveria ser cogitada por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas ao dinheiro. As pesquisas acadêmicas na área financeira se dedicam à busca pelas estratégias de investimento ideais em termos matemáticos. Mas minha tese é de que, no mundo real, as pessoas não querem estratégias matemáticas ideais. Elas querem estratégias que melhorem a sensação de bem-estar à noite, quando botam a cabeça no travesseiro. Harry Markowitz ganhou um Nobel de Economia por explorar a relação matemática entre risco e retorno. Certa vez, ele foi questionado sobre como investia o próprio dinheiro, e então descreveu a formação da sua carteira na década de 1950, quando começou a desenvolver seus modelos matemáticos. Eu imaginei o remorso que senti caso a bolsa de valores subisse e não tivesse ações, ou se ela caísse e eu tivesse cheio delas. Minha intenção era minimizar meu arrependimento no futuro. Portanto, divido meus investimentos meio a meio entre títulos e ações. Markowitz acabou alterando sua estratégia de investimento, diversificando sua carteira. Porém, há dois aspectos importantes aqui. Um é que minimizar o arrependimento no futuro é algo difícil de racionalizar no papel, mas é fácil de justificar na vida real. O investidor racional toma decisões com base em fatos matemáticos. O investidor razoável toma decisões em uma sala de reuniões, cercada por colegas que ele espere que o admirem, ao lado de um cônjuge que não quer decepcionar, tomando como referencial concorrentes idiotas, mas realistas, como o cunhado e o vizinho, além de ter as próprias dúvidas. O ato de investir possui um componente social que muitas vezes é ignorado quando vemos pela lente estritamente financeira. O outro é que não tem problema em não ser estritamente racional. Jason, que conduziu a entrevista com Markowitz, quando este explicou a forma como investia, declarou algum tempo depois: "Minha opinião é que as pessoas não são racionais ou irracionais. Somos seres humanos. Não gostamos de pensar mais do que o necessário. E há sempre alguma coisa que demanda a nossa atenção. Sob essa ótica, não é surpresa alguma o fato de que o pioneiro da moderna teoria de portfólio tenha formado seu portfólio inicial de modo tão descolado da própria pesquisa. Tão pouco que ele o tenha ajustado depois. Markowitz não é racional nem irracional. Ele é razoável. O que costuma ser esquecido quando se trata de finanças é que algo pode ser tecnicamente verdadeiro, mas absurdo quando colocado em contexto. Em 2008, pesquisadores da Yale publicaram um estudo argumentando que os jovens deveriam tentar inflar ao máximo seus planos de previdência, aplicando uma margem de 2:1, $2 de empréstimo para cada dólar do próprio dinheiro, na compra de ações. Esse estudo sugere que os investidores diminuíam aos poucos o percentual de empréstimo ao longo do tempo, o que permite que um poupador assuma mais riscos quando jovem, podendo assim lidar melhor com altos e baixos do mercado de ações e correr menos riscos conforme for envelhecendo. Mesmo que o recurso ao empréstimo deixe o investidor sem nada em algum momento da juventude, considerando a margem de 2:1, uma queda de 50% nas ações faria isso. Os pesquisadores demonstraram que poupadores ainda assim se sairiam melhor ao longo prazo, contanto que se recompusessem, seguindo o planejado, e continuassem a juntar dinheiro em uma conta alavancada, a uma margem de 2:1, no dia seguinte a terem ficado sem nada. A matemática funciona no papel, é uma estratégia racional.